Olá, meus amigos, eu sou o pastor Hélio Clabono Júnior e eu quero compartilhar uma reflexão acerca de Jesus. É muito difícil alguém que não tenha ouvido falar sobre Jesus, o Filho de Deus. Ainda que você não aceite, não acredite na divindade de Jesus, você pelo menos já considerou a sua humanidade, que ele possa ter sido um líder humanitário, e questões semelhantes a essa. O que não dá para aceitar é ficar indiferente quando nós conhecemos Jesus. E não tem meio melhor do que conhecê-lo do que a partir da leitura dos textos sagrados. Quando nós falamos sobre Jesus Cristo, nós não temos como não lembrar que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é o amigo, que ele é o Salvador, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos sobre Jesus, não dá para esquecer como ele tratou as mulheres, as crianças, rudes pescadores, homens nobres como Nicodemos. Jesus ele estava envolvido e sabia lidar com todas as pessoas de uma forma simples, de forma profunda, e sabia falar aos corações de todas as pessoas. Mas há um outro aspecto da face de Jesus, um outro aspecto da vida e do caráter do nosso Senhor, que nós precisamos considerar. Como eu já disse, quando nós pensamos em Jesus como Salvador, nós também pensamos como o pão da vida, como a luz do mundo, mas ele também pode ser visto como um grande atormentador. Quando nós tomamos o texto do Evangelho de Mateus capítulo 8, no verso de número 29, Jesus ele acabara de sair de Cafarnaum e enfrentara uma tormenta, uma tempestade naquele mar, naquela lagoa, grande lagoa de Cafarnaum. E quando ele chegou em Gadara, um homem que estava possuído de demônio, então os próprios demônios se dirigiram a ele sem que ele dissesse uma única palavra, se lançou aos pés de Jesus e disseram: Jesus, filho de Davi, o que vieste fazer aqui antes do tempo nos atormentar? Você veja que o texto nos informa que há um dia marcado para o tormento eterno de Satanás e os seus demônios. E Satanás, nesse texto de Mateus, reclama com Jesus que ainda não havia chegado o tempo que ele seria atormentado. Jesus, então, se para nós ele é o pão da vida, se Jesus para nós ele é a luz do mundo, para Satanás ele é o grande atormentador. E aqui nós devemos considerar também uma questão que nós herdamos historicamente, principalmente da época medieval, em que nós imaginamos que o inferno é o parque de diversão de Satanás, onde ele tem um tacho quente, fervendo, e com um tridente ele espeta as pessoas dançando ali. Essa não é uma verdade bíblica. O inferno não é o parque de diversão de Satanás. O inferno é o lugar onde a santidade de Deus será cobrada. O inferno é o lugar onde a justiça plena de Deus será executada. O inferno é o lugar onde o diabo e os seus anjos serão atormentados eternamente. O inferno é o lugar que, junto com o diabo e os seus anjos, todos aqueles que não receberem Jesus como Salvador, também serão lançados lá. Se nós temos o texto de Mateus capítulo 8, verso 29, que diz que os demônios reclamaram o templo, no texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, nós temos o final da história. O texto diz o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta, de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. Quem é o atormentador do inferno? Não é o diabo. Quem é o atormentador? É Jesus Cristo. O inferno é uma ausência do Filho de Deus. O inferno é o lugar onde nós vamos ter consciência de que poderíamos estar com o Senhor. É o lugar que nós vamos ter consciência que poderíamos estar no lugar de prazer eterno junto com o Filho de Deus, com o pão da vida. Mas estarão lá aqueles que não receberam o Filho de Deus junto com o diabo e os seus anjos. Se Jesus é o pão da vida para aqueles que o recebem como Filho de Deus, ele também é o grande atormentador. O inferno é um lugar onde a ausência de Deus ela causa aflição.
E essa aflição, ela é apresentada numa dimensão que o próprio Filho de Deus atormenta a consciência eternamente para aqueles que não receberam o Filho de Deus. Ainda é tempo de recebê-lo como Salvador. Que o Senhor nos ajude na eternidade que virá, a tê-lo como Filho de Deus, como luz do mundo, como pão da vida, como grande amigo e não como atormentador. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.